Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. E Ana, hoje temos connosco o autor do livro Desaparecer em Puget Sound, João Porfírio. Olá João, bem-vindo. Olá. Eu queria já acrescentar, não é? Porque hoje começámos de uma maneira diferente. A nossa introdução foi composta? Composta, sim. Foi composta. Foi recriada pelo João Porfírio. E se calhar eu tenho esta curiosidade, qual é que é a tua relação com a escrita, com a música? Tu compões, tu escreves? Isto é uma curiosidade que eu tenho, para já. É assim, eu não costumo escrever música nem compor. Digamos que tenho facilidade em apanhar de ouvido as melodias e tento recriar. Mas tiveste ensino? Não, foi tudo em casa. O meu irmão tocava guitarra quando eu era novo e passou-me esse gosto. Tem mais 9 anos do que eu. Ok. Sempre houve guitarras lá em casa, desde que eu me lembro. Boa influência, quando eu comecei a ter desenvoltura nos dedos, comecei a tocar guitarra. Por isso, queremos agradecer-te por esta introdução de hoje. Eu é que agradeço. E vamos passar ao desaparecimento, ao livro. Ao livro. Trata-se de uma obra que eu considero que foi muito cativante. E o João apresenta-nos o Peter Melvin. Quer esclarecer a origem do apelido Melvin? Se calhar começo por falar sobre o Peter, Sim. o nome próprio, se me permitem. O Peter vem do Pedro, que é um dos meus melhores amigos da universidade. E eles coincidem a data de nascimento, 14 de dezembro, coincide, um e o outro, Peter Melvin e o Pedro, meu amigo. Talvez seja um tributo a essa amizade também. Quanto ao Melvin, vai um bocado ao encontro daquilo que é a cena musical de Seattle, e levantando já o véu. Os Melvins são uma das bandas mais cativantes daquele contexto histórico. No final dos anos 80, era uma das bandas preferidas do Kurt Cobain. Uma banda de Monte Sano, que é a cidade natal do Peter, do protagonista. Com vem certeza. Daí, em primeiro lugar. Obrigada, João. A narrativa é passada em Washington no final dos anos 80. Desde o início, como o João estava a referir, apercebemos-nos da presença do gosto musical e o significado que a música tem ao longo da obra. E depois tratamos-nos de rock alternativo. Uhum. Eu, por exemplo, adoro rock alternativo e este grunge, chamado grunge, é dos meus estilos de música preferidos. Portanto, quando me falaste do livro e do que se tratava, acho que nem foi preciso dizeres mais nada, que cativou-me só de saber que seria sobre o grunge. E quando me falaste de Nirvana, fiquei rendida. E não precisei de mais para ler o livro. É engraçado que acho que nos identificamos muito com essa opinião, não é? Sim. Mas eu acabo por encontrar algumas parecenças neste livro e não nos acontecimentos, talvez, mas as influências musicais à tua volta. Eu acho, não sei se é verdade ou não, e se queres abordar ou não, mas acho que há muito de ti neste livro, não é? Sem dúvida, sim. E é isso... muito autobiográfico. Sim. Não tudo preto no branco, Sim. daquilo que vocês puderam ler e que os ouvintes podem ler, mas Há muita coincidência. muita coincidência Sim. a nível familiar, Sim. a nível de vivências escolares, universitárias, sim, sem dúvida. Sim. E eu acho que é uma... Primeiro, há muitos pontos da escrita que gosto, da tua forma de pormenorizar certas situações, e depois já vou abordar em uma frase ou outra. Mas realmente é um livro que me fez muito lembrar a biografia do Kurt Cobain, mais pesado que o céu. E acho que é um livro para ler com tempo, não é um livro para ler à pressa, até porque depois há ali vários acontecimentos, várias situações que tu também abordas, catástrofes naturais, entre outras situações, Sim. no Alasca, nomeadamente, da situação do petróleo. Sim, estás a falar na questão do petroleiro, sim, quando houve um derrame. Houve um derrame muito grave a nível ambiental de petróleo. Sim, isso aconteceu mesmo. E eu acho que isso também
é prudente, enquadra-se, porque não estamos só a falar de uma história em si, acabamos por envolver a atualidade, ou melhor, o que acontecia O contexto naquela altura, histórico. sim. E eu acho que isso também é bom, enquadra-te na época. Isto foi nos anos 80, não é? Sim, final dos anos 80. Sim, entre 88, dezembro de 88, dezembro de 89. Ok. Num espaço de um ano da E vida do Peter. Gosto muito desse tio, que é um tio muito O tio maneiro, Shannon. não é? As influências do tio e também um incentivo muito grande na parte musical, não é? Sim. Não tanto na vertente alternativa, mas mais nas influências tipo Beatles. Sim. O próprio pai do Peter também gostava muito de Beatles. Há uma referência a isso. Que ele foi ver um concerto quando eles foram a Seattle. Ele tinha uma oportunidade de ter visto ou assistido a um concerto, mas não chegou a assistir. O pai do Peter. São influências. Sim. Mas a principal influência do Peter é sem dúvida o tio. O tio, Sim, referência máxima. Peter é então um jovem que após fazer 18 anos debate com temas sobre a própria identidade e o que realmente pretende da sua vida. Entra para a universidade, em Tacoma, só que debate-se com várias situações. Sim. Lá está, se calhar aí o paralelismo com a minha vida começa a bater exatamente aí na entrada na universidade. Tu tiraste Sociologia, não foi? Sim, exatamente. E também quis trazer um bocadinho desse meu mundo para a história que eu escrevi. E a Universidade de Puget Sound existe mesmo, é mesmo em Tacoma, o curso de Sociologia existia mesmo, as cadeiras que o Peter fez na altura existiam ou existem. Claro que os nomes dos professores são todos ficcionados, Claro. não sei se havia um Rogério, se havia um Arthur Miller, não faço ideia, mas tentei criar mesmo uma história dentro de um contexto. Eu pensei até que o livro pudesse ser traduzido um dia mais tarde e que pessoas do Washington, quem sabe, pudessem ler o livro e pudessem identificar-se exatamente com a história. Sim. E isso só acontece se o meio envolvente coincidir realmente com aquilo que as pessoas conhecem de lá. Eu, consoante ia lendo o livro, fiquei muito surpreendida pela veracidade dos factos, pela tua pesquisa e ser tão certeira. Tu pensaste mesmo ao pormenor em tudo. 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 Eu tinha o calendário. Eu ia ao Google e pesquisava o calendário de 88, final de 88 e final de 89 e tinha que coincidir os dias da semana, as luas cheias, os quartos minguantes. Aquilo tudo foi naquele exato momento. Cá um concerto que eles vão que aconteceu mesmo nesse dia, certo? Sim, na passagem de ano. Sim. E aconteceu Os mesmo Madonna, nesse... acho que no final de ano, na passagem de ano, Sim. coincide com o aniversário de uma das personagens principais da história, um amigo do Peter, e aconteceu mesmo esse concerto. E é uma parte que o vocalista dos Madonna diz qualquer coisa, tudo o que têm a fazer amanhã é voltarem para o vosso emprego de porcaria Sim. e tudo vai voltar ao normal, e ele disse mesmo isso nesse concerto. Sim. Portanto, Tentei foi das partes. recriar essa Foi o que mais admirei foi a tua pesquisa mesmo. E a entrega é como se mesmo. tivesse vivido mesmo nessa Sim, altura, a não é? entrega. Acho que foi... Eu adorava ter vivido nessa altura. Fantástico. Eu também. Especialmente naquele contexto. Temos aqui os três que gostávamos. Foi bem retratado, então. Tentei, pelo menos. E então, com o avançar da história, deparamos-nos com revelações que abalam a família e, por consequência, mudam o rumo da vida do Peter. Temos aqui vários factos que, se ele já estava desorientado, não é? Ainda mais desorientado ficou. Sim. E foi buscar o conforto aos amigos, aos novos amigos da universidade, e então ao tal tio Shannon, que a Ana estava a falar há pouco, que foi uma personagem muito importante na vida do Peter. Sim, vai ser uma personagem importante. E é uma das personagens Então, mais... sim. Sim, durante toda a história. Eu sim. costumo pensar que o tio do Peter é quase a infraestrutura que suporta... Se calhar não é tanto a infraestrutura, É um alicerce. é superestrutura na medida em Sim. que é a ideologia por trás Sim. daquilo que é a vida do Peter. É muito baseada naquilo em que acreditou o tio. E depois no final vão perceber porquê. Sim. Eu gostei muito do tio Shannon. Eu também gostei. Acho Eu que também foi gostei do criar. foi das personagens que eu mais gostei.
Não vou estar aqui a alongar-me com os personagens. É engraçado ele dizer, gostei de o criar. É verdade. Mas para nós ele existe, não é? Sim. Sim. Para ti Eu também. imaginei na Para minha mim cabeça também. tio. Sim, Eu na minha cabeça tenho. Vocês eu conseguirem imaginei. imaginar Sim, sim. a figura dele? Sabes que eu tenho um problema muito grande. Seja a obra que for, eu estou a ler e estou a imaginar como é que serão as pessoas, todas as descrições que tu fizeste na minha cabeça existem. Por exemplo, a casa dos pais do Peter, sim. as escadas, Uhum. tudo existe, estás Sim. a perceber? E imagino o Peter, imagino o tio, imagino os amigos, imagino. Até estou a imaginar na minha cabeça, porque há aqui uma parte, vou fazer aqui um pequeno spoiler que não é spoiler, o Peter acaba por conhecer os Nirvana. Uhum. E eu imagino num estúdio com o Sim. tio. Em Seattle, sim. E eu imaginei na minha cabeça só Kurt a falar com o Peter. Isto foi mesmo muito bonito. Sim, o Kurt lacónico, muito conciso a dizer Sim. as coisas dele. Sim. O Imaginei Chris, isso na minha cabeça. o baixista a ser mais brincalhão. Sim, tentei também reproduzir. Sim, eu senti mesmo Uhum. isso. Quando estou a ler um livro, e principalmente um livro que gosto, Uhum. eu imagino, faço ali o filme, reproduzindo o filme na minha cabeça. Também é para isso que não sei se fui demasiado descritivo ou não no livro, Não, por acaso não foste. perguntei às pessoas. Não foste. Acho que foste tu o que tinhas que ser. Sim. Eu demasiado também não acho, pelo contrário. Eu concordo com o que a Ana Mónica estava a dizer, que é tudo pensado ao pormenor e anotei isso mesmo, que conseguia visualizar pela tua forma de descrever as situações, as sensações, e eu acho que chegámos a comentar isso porque parece quase uma Prosa poética. prosa, sim. Eu acho que te disse isso a logo forma quando terminei de ler o livro, que eu estava a ler e estava maravilhada, porque há muito tempo que não lia um livro assim, que me puxasse tanto para ler como o teu livro. Eu não estou a dizer imenso. isto só por estares aqui, porque Sim, Sim. sim. não tinha motivos nenhuns para isso. Embora hoje tenhamos um peso diferente, não é? Sim, Mas acho que... mas quando tenho que dizer que não Pois gosto... hoje vocês têm o autor do livro Sim. que estão a Mas comentar quando tenho que aqui, dizer que portanto, não se gosto, gostarem- eu digo que não gosto. Olha, mas por falar nisso, eu vou citar aqui um excerto, se me permites. Claro, claro. Se não estivesses aqui, ia dizer na mesma. Mas podias não me autorizar, Não, mas... mas estás à vontade. Então, mais marcante do que o destino é o caminho. O caminho faz-te de chegadas constantes, da nunca satisfação, da não estagnação e do horizonte pleno de metas, da motivação pela busca de conhecimento nunca completo. Portanto, aquela questão da procura do próprio eu, não é? Do que é que eu vou querer. E, além de ser uma descrição bonita, também acho que continua a fazer parte do nosso interior. O que é que nós queremos atualmente, no nosso amanhã, não é? Sim. Eu acho que nesse excerto também está patente que o trajeto do Peter, não só da vida, mas daquilo que é retratado nesse ano, não foi linear. Eu costumo dizer que é uma montanha russa, porque o universo trazia-lhe uma coisa positiva, mas passado uma semana ou um mês acontecia uma coisa menos boa. Ele tinha que lidar com isso, não podia ir-se abaixo totalmente, nem poderia embandeirar em arco quando acontecia uma coisa espetacular. Não, porque a vida, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Sim. Ou agora, quando sairmos daqui. É literalmente uma montanha russa. Curiosamente, através dos sonhos e em alguns períodos em que, por alguns motivos, o Peter perde a consciência, conhecemos criaturas que se revelam como metáforas na procura do seu eu. O porquê dos sonhos com aquelas criaturas fantásticas? Tem algum motivo? Sim, eu na altura que comecei a escrever o livro, isto em 2020, depois entrei em 2021 com ele e concluí em 2022. Eu andava a ver programas assim de cariz mais espiritual e eu acredito que há vida para além da morte e que há outros seres no universo para além de nós, daquilo que nós conhecemos. Então conheci, por exemplo, o Kappa, que acho que é um dos alicerces do Peter. Tanto é que depois é feita uma analogia em o que é que significa mesmo o Kappa e o outro ser reptiliano. E eu quis trazer um bocadinho disso também para a obra. Eu achei super curioso. É uma obra humana. Eu quis humanizar a obra, porque aquilo que acontece na obra acontece todos os dias na nossa vida, mas também quis levantar um bocadinho o véu do que é que poderia acontecer para lá, o
porque é que acontece para lá daquilo que a gente vê, o que é palpável. E também foi mais por aí que eu quis falar de seres extradimensionais ou extraterrestres, daquilo que quisermos chamar. Sim, mas faz todo o sentido. Sim. Acho que ficámos as duas muito curiosas com esse Sim. tema, sim. Sim. Até porque E comentámos várias e vezes. quem é que não tem sonhos Sim. fora do comum, não é? Ou que possamos considerar situações anormais ou não. Nós então podemos falar muito. E pelo contrário, muitas vezes temos sonhos diferentes e quando acordamos parecem tão reais, não é? E que muitas vezes tu até podes conseguir tirar dali Algum algum significado. simbolismo, sim, e associar até a certas coisas, por vezes não é? Não Eu tenho consegues alturas entender. em que tenho tantos sonhos que acabo por acordar de manhã, sentar-me na cama, pôr as mãos à cabeça e me perguntar: what, o que foi isto? Sim. Parece que saí de um Às vezes filme. eu sonho e não me lembro, tenho só lives do que é que foi sonhado, mas não consigo Eu gostava. colocar as peças todas do puzzle Ok. para associar àquilo que sonhei. Eu tenho a longa-metragem toda feita. Eu, se acordar naturalmente, muitas vezes não me lembro, mas se for acordada, ou se acordar, Sim. ou seja, se for acordada, normalmente lembro-me do que estava a sonhar. Isso é incrível. Olha. E já me aconteceu voltar depois a adormecer e E queria conseguir, saber- e conseguir Consegues? retomar. Olha, Sim, não, já me e eu aconteceu. sei Quando era piada. mais novo eu conseguia fazer Eu não isso. consigo fazer isso. Aconteceu-me isso a noite passada, que acordei às 4h30 da manhã e estava a sonhar. E estava tipo estavam-me a fazer perguntas e tinha várias opções. A opção A, a opção B e a opção C. E acordei no final da opção B. Voltei a tentar adormecer e a concentrar-me. Eu quero saber qual é a opção C e fiquei sem Não saber consegui. qual é a Oh, opção C. bolas. Portanto, Era acordar mesmo. era acordar. Não era acordar, que isto foi meia da noite, portanto ainda sonhei, mas já não foi sobre a opção C. Olha, com esta obra eu percebi algo que já sabia, que uma família disfuncional é sempre uma família. E que prevalece sempre a união. Sim. Prevalece sempre a união. E O Peter, não só através da vivência dele, na família dele, que é disfuncional, claro, é funcional dentro da disfuncionalidade e é disfuncional dentro da funcionalidade. certo. Mas ele vai viver isso muito com a família da namorada Da também. Anne. Sim, Sim. da Hannah. Ana, sim. Que eu acho que ainda é mais disfuncional que a dele. É. Mas ali depois no final há uma Sim. parte que ele vai jantar com a família da Hannah e ele acaba por tomar consciência que se calhar lá está, a família dele não era assim tão má, Sim. ou não foi assim tão má como ele a pintava quando era mais novo. Exatamente. Nem sequer a família da Hannah é má, Pois não. porque ele acabou por se afeiçoar. Há a família da Apesar de Hannah. eu não trazer muito essas personagens, porque não queria levar a história por aí, mas Sim. quis dar outra perspectiva familiar que não a do Peter, por assim dizer. Olha, aqui por falar nas questões de família, e eu acho que são coisas que também devemos abordar. A avó do Peter tinha Parkinson. Eu acho que é importante falar aqui do papel dos cuidadores, não é? Seja na instituição ou seja de quem está à sua volta. Aliás, nós já abordámos antes este papel. E há um peso aqui que o livro aborda, que é, aliás, ainda por um contexto anterior, pela história da avó com uma filha, não é? Tia do Peter e filha da avó Maggie. E aqui era para falar da questão do peso de sabermos que os nossos são ou foram maltratados. E numa situação em que já nem a avó supostamente tinha essa consciência, ou tinha, mas Sim. mas connosco próprios, não é? É um sentimento de impunidade, não poder mudar nada, não é? O Peter sentiu isso. Sim. Sentiu muita impotência. Houve uma parte da vida dele que ele sentiu todo o peso às costas em relação à questão da avó. E quando se soube realmente o que é que a avó viveu a nível familiar, Sim. depois os ouvintes podem ler, se tiverem a oportunidade, ele parece que o mundo caiu, lá está, por causa desse sentimento de impotência, de não poder ter feito nada na altura, mas também temos que ser sinceros, ele não podia ter feito nada Sim, porque não sim. sabia na altura.
E o Peter até se revelou o membro da família mais presente na vida da avó. Sim, nos Era o últimos Peter tempos. que ia fazer as visitas periódicas à avó. Sim. A família não visitava a avó. Depois soubemos o porquê, não é? Mas Sim. pronto, basicamente o Peter não fez Aproveitaram mais o porque não. facto de ele ter ido estudar para Tacoma. Sim. A avó estava institucionalizada exatamente na cidade. Ele foi estudar, patrocinado, não há mal nenhum estar a revelar Pela isto, tia. pela tia, e não terá sido também uma jogada da tia para se despir um bocadinho desse papel. Sim. Colocar o sobrinho, neste caso, mais perto da situação da avó, mais Sim. responsável. Por acaso nunca pensei nisto, estou agora a pensar a falar convosco, Sim. mas Faz sentido. faz sentido. Se calhar inconscientemente eu criei essa questão para que a tia se pudesse despir mais do papel de cuidadora da mãe e entregar esse papel mais ao sobrinho. Agora que estou a pensar nisso, provavelmente foi por aí. Mas o Peter foi, mas sem maldade nenhuma. Ele ia Sem maldade, porque sim. Sentia que era o que adorava tinha a que fazer. avó e sentia que era a coisa certa a fazer. E tu conseguiste passar essa mensagem claramente no livro. E bem, por isso é que eu queria tocar neste ponto, porque acho que é sempre importante falar desta questão de cuidadores, do respeito pelos nossos, pelos que não têm tanta capacidade. Mas dando aqui um saltinho, também gostei após todos os acontecimentos, não é? Gostei do facto da mãe querer seguir, após todos os acontecimentos, querer seguir a sua vida, querer voltar a fazer aquilo que nunca tinha feito, a ter Tirar a oportunidades. carta de Sim. condução, nomeadamente. Eu acho que isso também é bonito e é bom. Por mais que tu tenhas situações na tua vida, independentemente da idade, não é? Não é toda a gente que se predispõe a... Parece que lhe retiram 20 anos ou 30 de cima, não é? E começa a viver de novo. Não é qualquer pessoa que se predispõe assim, e eu acho que isso é bom e é saudável até para a pessoa fazer uma mudança assim, começar de novo, não é? Sim, a mãe do Peter já tinha esse desejo dentro dela há muito tempo. Mas se calhar às vezes é preciso acontecer um acontecimento extraordinário para espoltar, para nos levar diretamente ou mais diretamente àquilo que são os nossos objetivos. Às vezes é a vida que tem que surgir com esses convites, por assim Sim. dizer. É a imprevisibilidade da vida, não é? O que é que te levou a abordar o vegetarianismo? Pronto, porque eu, e sendo esta uma obra de cariz autobiográfico, apesar de não ser diretamente, como já disse há pouco, mas o autor que escreve um livro tem que escrever sobre aquilo que conhece, e o que conhece é muito da sua vida. Eu sou vegetariano há 6 anos, sim, 6 anos, e quis também trazer essa vertente para o livro, não para obrigar as pessoas a seguir a dieta A ou B, mas para abrir uma porta diferente. O que é que te motivou? Talvez a questão da consciência, da forma como os animais são tratados, a indústria animal, tudo o que é a indústria por trás da carne, os matadouros. Eu acho que aqui podemos associar o tema da meditação. Está também relacionado ou foi na mesma altura? Sim, foi. Apareceu mais ou menos na mesma altura, sim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e se calhar a meditação, o yoga também é falado no livro, apareceu na minha vida também para me tentar recalibrar, centrar, autocentrar, e também quis trazer essa questão para o livro, para a história, para mostrar também, lá está, que a pessoa que for ler o livro pode conhecer outra perspectiva. As pessoas encontram, cada pessoa tem os seus mecanismos para encontrar a sua paz interior. O Peter tem os dele, o João tem os dele, a Ana tem os dela, a Ana tem os dela, vocês as duas. Os do Peter são estes, não são os certos nem são os errados, São os que são porque não é uma necessários. história fechada, mas cada um tenta fazer aquilo que sabe, num determinado momento, o melhor que sabe, E com as ferramentas com as possíveis, ferramentas não é? que tem à disposição, sim. Olha, eu termino aqui de falar sobre o livro, não significa que vamos terminar a conversa,
reitera as referências musicais que estão sempre paralelamente ligadas com a história. E é um livro ideal, principalmente para todos os fãs do grunge, que conseguimos identificar e ligar facilmente ao enredo. Portanto, se são fãs do grunge, este é o livro ideal. É o livro ideal para ouvir com uma banda sonora. Sim. Aliás, o livro tem uma banda sonora. Tem várias referências musicais. Porque tu abordas bastante as músicas. Sim. E pessoas que conhecem o grunge estão a ler e passa a música, não passa a música, lês o nome da música e eu dava por mim a cantarolar a música. E o Peter e os amigos dele têm uma banda. Tem uma banda, exatamente. E há vários momentos de concertos no livro, onde também são abordadas essas bandas. Portanto, são especialistas em covers. Sim. Não cheguei à parte em que eles escreviam os originais, talvez num próximo livro. E é isso que eu te queria perguntar, vamos ter um próximo livro? É assim, eu já estou a congeminar, não sei se ainda com o Peter como protagonista ou se com o Shannon. Eu acho que fazia sentido com o Shannon. Pois. Mas no sentido de fazer um certo seguimento? Seguimento ou fazer um rewind na vida do Shannon. Tentar pensar como é que era o Shannon com a idade do Peter. Ali nos anos 70. Ainda não sei. Boa. Vamos ver. Ou mais para a frente. Vamos acompanhar. Boa. Olha, eu queria ainda deixar aqui um excerto. Quando falávamos há pouco da tua forma de pormenorizar e de escrever sobre uma coisa, mas não de forma vulgar. E já que estávamos aqui a falar de música, tu disseste que o livro aborda, tu, Ana Mónica, disseste que abordamos aqui banda sonora, mas também obras literárias e, neste caso, escritores que abordaste. Aliás, o nosso episódio anterior foi um dos John Steinbeck. É um dos autores que tu também falas aqui, sim. E então eu gosto muito deste excerto que diz isto em relação ao seguimento das referências musicais e aqui o gosto louco pela música. Músicas presas em fitas de banda magnética a suplicarem a libertação e a incorporação nos ouvidos virgens da juventude, vírus benigno à procura do hospedeiro para se reproduzir de geração em geração, sobrevivendo a idades, vendavais e ideais de quem se atrevesse a interpretá-lo sob a forma de música, sempre ela. Isto é muito bom. Sim, porque a música foi e é importante. Foi para o Peter, se ele for vivo ainda, em 2025. Acreditamos que sim. Não sei. Tu não o mataste, portanto. Pois, mas acabou em 89. Também deixaste o suspense. Aberto. Portanto. Mas também foi, sempre será importante para mim. E daí, eu acho que o pano de fundo do livro é a música sempre, constantemente. Depois vou pegando em alguns temas, o luta de classes não é tanto, mas o contexto socio-histórico dos Estados Unidos daquela data, a questão das serrações, do emprego, o desemprego, o que é ser filho de um lenhador, ser filho de um advogado ou de um professor, e também, as diferenças. Também aborda-se o tema da saúde mental, também é muito importante. Sim, não só da parte da avó, sim, mas... como de outras personagens, não vamos estar a revelar. O que também considero muito importante. Gostei da parte em que está escrito sobre a forma de diário, com as datas. Sabemos que naquela data há algo que se vai passar, ou algo que se passou. Porque eu sou uma pessoa muito organizada no meu dia, e se calhar o livro reflete isso um bocado. As pessoas têm que saber que naquele dia aconteceu aquilo. Se quiserem assinalar quando é que o Shannon foi à casa de banho, estava de diarreia, foi naquele dia. Se quiserem perceber quando é que o Peter se baldou uma aula, que não se deve ter baldado nenhuma, que ela até era certinho, foi naquele dia. Portanto, eu tentei, os subcapítulos são datas específicas do livro. Mas o livro tem alguns capítulos que têm nome. Pensei em não ter dado nome, mas acho que é importante. Eu gosto de dar nomes às coisas. Por enumeração romana, há muitos autores que fazem isso. E não estou a censurar, mas eu gosto de dar nomes às coisas para situar melhor as pessoas. Olha, eu quero ainda ler aqui uma parte. Ainda no seguimento desta forma de escrita, que diz: lembrou-se do pai e o coração apertou-se contra o tórax e a garganta enrodilhou-se no novelo de lã. Contorceu-se,
estava incapaz de transpor uma lágrima àquele sentimento, por muito que precisasse de soltar. E por aí fora. Esta forma de transcrever esta sensação é uma coisa, são palavras que não nos passam pela cabeça de verbalizar. Sentes a angústia. Sim. Isso saiu de partes de mim que, se fosse agora, não conseguiria escrever da mesma forma. Lá está. Quando eu me sentei a escrever o livro, demorou bastante tempo a ser escrito. Nem sempre estava com a mesma disposição. Isso é refletido, se calhar, em algumas partes, em alguns capítulos, que eu podia estar mais na mão de cima ou mais na mão de baixo. E também daí a montanha-russa que foi a vida do Peter nesse ano. E eu retirei estas, não é? Foram 3 partes, acho eu, mas eu acho que todo o livro, e ainda do que falávamos antes, eu acho que o livro está bem organizado. Estavas a falar dessa questão das datas, porque há livros que às vezes são confusos, não é? Mas já estou há tanto tempo atrás, já confundem ou perdemos um pouco. Eu acho que está bem organizado. E é escrita, eu gostei muito da escrita, desta forma de verbalizar sensações, de verbalizar situações com expressões quase poéticas, não é? Como nós falamos, sim. Eu recomendo este livro a toda a gente, porque o livro é mesmo muito bom. João, onde é que podemos comprar o teu livro? Então, o meu livro está disponível na livraria Snob, em Lisboa. Foi onde eu mandei vir o meu e chegou em um dia. Portanto, eu fiz encomenda numa segunda-feira, na terça-feira tinha cá o livro. Eu aconselho a quem quiser comprar a entrar em contacto primeiro por mail com a livraria, porque pode dar-se o caso de não haver livros disponíveis. Caso não haja disponível na livraria Snob, podem ir ao site do Mercador Editorial em Portugal. E se tiverem ouvintes no Brasil, podem ir ao site da Caravana e encomendar o livro. Se quiserem falar comigo nas redes sociais primeiro, para me manterem a par da situação, podem fazer. Nós vamos identificar o João na foto do episódio. Portanto, será mais fácil depois chegarem ao João. E vamos partilhar o livro. Aliás, nós já o partilhámos há umas semanas. Assim... Foi quando acabei de ler. Foi mais ou menos quando eu acabei de ler. Com a sua guitarra... Com a sua, não. Com uma guitarra. A fotografia era o livro com uma guitarra. E por isso a guitarra, não é? Porque é um livro muito... Era a do Peter, provavelmente. Era a minha. Era a da Ana. Mas pronto, agradecemos-te mesmo muito teres aceito o nosso convite. E teres vindo ter connosco para... Não, eu é que agradeço. Para falarmos desta bonita obra que eu tinha conhecido através de uma presença que tu tiveste na Livros Extintos. Aliás, eu não era para estar presente, mas não pude estar, mas apenas partilhei o evento porque achei interessante. E depois, a partir daí, já foi aparecendo e então... Depois começamos o podcast. Sim. Foi. E eu sempre vos segui no podcast desde o início. E acho que foi uma oportunidade lisonjeante para mim. E para agradeço-vos imenso. E para nós também. És o primeiro autor que estamos a entrevistar. Enorme. E espero que não seja a última vez. Sim. Há muitas obras para falar e tu certamente vais debater algumas connosco. Ok. Portanto, fica o convite para as próximas. E chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos saber as vossas opiniões. Queremos que comprem este livro e partilhem connosco depois o que acharam. Queremos saber a vossa opinião. Portanto, continuem connosco. A acompanhar-nos no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast. No Apple Podcast. E vemo-nos para a próxima. Até para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Eu é que agradeço. Então, tratamos sobre o grande... Que se vais ter que gravar, vais ter que editar isto, está bem? Curiosamente era o meu apelido de escola. Não interessa, porque eu sou Ana Margarida, então agora foi só para cobrar. Isto depois tira. Mas faz sentido. Sim. Temos Ainda não acabou. E até à próxima. Continuem a acompanhar-nos. Isto soou tão mal, vamos repetir. Eu acho que terminámos assim um bocado à bruta. Passa lá, eu acho que nem estamos com vontade de terminar, pois não.